ela é uma resposta intelectual aos problemas que surgiram com a Revolução Industrial. É uma manifestação do pensamento moderno, certo? Então é isso que é a sociologia. Como que ela surgiu? Lá vamos estudar para a prova de sociologia nas organizações. Eu vou fazer a P3, porque eu não fiz a P2 e aí tá faltando nota ainda. Então serve para você que vai fazer a P1 ou vai fazer as A10. Não sei como é que você estuda aí, mas é assim que funciona. Então, a primeira coisa a entender é o que é sociologia. Ela surgiu para explicar e solucionar os problemas ocasionados pela Revolução Industrial, para entender o que é o que unia os grupos sociais para fazer aquelas brigas, para reivindicar os seus direitos e para encontrar e desenvolver soluções para a desintegração social que estava acontecendo naquele período. E por que ela surgiu com tanta força, por que ela se tornou tão importante? A indústria capitalista, ela se firmou, ela triunfou, não tinha mais como regredir, como voltar a um sistema antigo. Ela era dali para frente. Então, o foco deles, da indústria, era produzir máquinas para aumentar a produção, melhorar, né, as máquinas, ter mais terras, melhorar as ferramentas para também aumentar a produtividade e ter as mentes sob controle, né? Que essas pessoas que trabalhariam agora nesse novo modelo, elas precisariam ser educadas, precisariam de uma outra forma para interagir com aquele sistema. E aí teve, nesse período, essa conversão de massas humanas em trabalhadores privados de posses. Se você está aí na administração, você já viu lá na história do pensamento administrativo como que esse processo aconteceu. As pessoas, elas foram privadas das ferramentas delas, do método, do modelo de trabalho artesão que elas tinham e privado das posses, de terras onde ela tinha aquele pedacinho de terra que ela produzia, aquilo que ela precisava para o consumo diário. Então ela foi privada disso, né? E foi convertida em trabalhadores para as máquinas e eram explorados, horários de trabalho que extrapolava, sem nenhum direito, baixos rendimentos, péssimas condições de moradia, enfim. Nesse contexto, teve que surgimento aí da sociedade capitalista, e que essa sociedade ela foi dividida em sociedade de burgueses, que eram os detentores do meio de produção, proletariados, que tinham a força de trabalho, ou seja, eles passaram a vender a mão de obra deles, né? Não eram mais eles que criavam nada, eles usavam as ferramentas, a máquina, para auxiliar, né? Eles eram uma extensão da máquina. Tinha os funcionários do Estado e surgiu aí uma classe média com estratos contrário à discussão política, certo? Então, essa classe aqui, ela surgiu de dentro dessa burguesia que tinha aí tinha dinheiro para investir no capitalismo. Aqui surgiu um novo estilo de vida, que surgiu a sociedade de consumo. Isso significa o quê? Que o consumo passou a ser obrigatório, porque as pessoas não plantavam mais, elas não produziam mais as próprias roupas, elas não produziam mais as próprias itens de consumo. Elas passaram a depender da indústria para se manter. E por que era inacessível para a maioria da população? Porque a maioria da população não tinha emprego, não ganhava dinheiro, então não tinha como comprar. Nesse período também teve essa desintegração da sociedade, ou seja, nós tínhamos antes uma sociedade que era agricultora, artesã, produtora, e essa sociedade passou a se desintegrar. E isolamento dos costumes, né? Aqueles costumes que tinham naquela época foi começando a se isolar, ficar mais familiar ou local, e também isolamento de algumas instituições, certo? Das instituições. Agora, o que aconteceu aqui? Teve a destruição dos artesãos, porque eles passaram a trabalhar aqui na indústria e com isso teve que ter novas formas de conduta, quer dizer, novas formas de se conduzir no trabalho, de conseguir o trabalho, de conseguir o sustento e também novas relações de trabalho, porque agora o artesão não interessava a habilidade dele,
Interessava que ele soubesse fazer um pedaço de alguma coisa, de algum objeto, de algum produto, certo? E as relações de trabalho dele ele não era mais independente. Agora ele dependia da indústria capitalista. Com isso, como consequência dessa estabilização do capitalismo, teve o aumento da prostituição, suicídio, aumento do alcoolismo, do infanticídio e da criminalidade. Por quê? A sociedade que não tinha recurso ganhar o seu dinheiro, ganhar o seu sustento, tinha que procurar meios de sobrevivência. E muitos que não encontravam, aumentou o suicídio, o desgosto, o desespero, aumentou o alcoolismo, muitas crianças foram assassinadas, né? E aumentou a criminalidade. Então, aqui foi como surgiu, as consequências, como a coisa aconteceu. Como ciência, a sociologia nas organizações, ela tem um objetivo, que é entender melhor a visão social humana dentro daquele contexto, dentro do contexto social. Para encontrar soluções, precisa entender a sociedade. Bom, então é isso. Como ciência, primeiro ela consegue explicar de forma sistemática usando métodos e técnicas científicas. Ela explica a sociedade sugerindo medidas para intervir na sociedade, fazer ajustes e provocar mudanças. Então, aqui ela passa a entender melhor a sociedade, mas ela também consegue entender o que está acontecendo, sugerir como que ela vai intervir na sociedade, como vai fazer ajustes e como vai provocar mudanças. Como ciência, ela consegue descrever os problemas sociais, buscar causas e soluções, treinar sociólogos e administradores, orientar a opinião pública, revelar carências ou desajustes. Isso aqui foi apenas uma pincelada das muitas coisas que a gente precisa estudar, mas aqui já é um comecinho do que precisa saber na hora da prova. É isso, abraços, até o próximo vídeo.